Missão dada, missão pintada. Sejam muito bem-vindos ao canal da Patrulha da Pintura. Eu sou Daiane Vieira e juntos vamos mergulhar no universo da pintura facial. Sem mais delongas, puxa a vinheta, produção. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e curtir. E também ative o sininho para que o YouTube entregue os vídeos da Patrulha da Pintura para você. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês a pintura da girafa. É uma pintura super fácil e simples, tá? Vamos usar apenas 4 tintas. A marrom e a branca, a amarela e a preta. Nós vamos começar pela tinta amarela. Os pincéis, nós vamos utilizar o pincel chato, o língua de gato e o pincel filete. Aí eu vou começar pelo pincel chato, com a tinta amarela, para fazer o formato da nossa girafa. Aí vamos começar pelas orelhas. E é o mesmo formato do outro lado. E vai puxar aqui pra baixo na parte do nariz. E agora preencher essa parte amarela. Gente, só uma dica, quando a tinta líquida ela tiver um pouco mais durinha, que às vezes a gente abre ela num dia muito quente, por exemplo, ela fica um pouco mais dura. Aí você pode vir com o borrifador, dar 2 borrifadinhas dentro aqui da tampinha, misturar com o pincel que ela volta a ficar líquida novamente, tá? Aí preencher do outro lado. Aí fizemos essa parte amarela com o pincel chato, nós vamos agora precisar da tinta marrom e o pincel língua de gato. Aí com a pontinha do pincel, nós vamos fazer o mesmo formato da orelha, só que por fora dessa parte amarela, vamos fazer com a cor marrom. E a mesma coisa aqui do outro lado. Aí aqui neste meio a gente vai fazer como se fosse aqueles 2 chifrinhos, sabe, da girafa. Aí uma bolinha aqui. Outra aqui do lado. Aí vai fazer um U aqui no meio. Juntar com essa parte marrom e pintar até aqui embaixo, onde a gente fez a pontinha com amarelo. Desse jeito. Aí aqui no meio a gente vai fazer o narizinho dela, só que em formato de coração. Aí agora, gente, com o pincel filete, ainda com a tinta marrom, nós vamos fazer alguns detalhes da girafa. Na parte de dentro da orelha.
muita gente que tem dúvida quanta tinta deve usar na ponta do pincel. Você pode pegar a tampinha, tá? Sempre usando a tampinha. Molhar a pontinha do pincel. Não precisa encharcar assim desse jeito, tá? É só a pontinha mesmo. Deixa eu tirar aqui um pouco. Aí, caso na hora que você for passar, pare de sair tinta do pincel, pode pegar mais um pouco, não tem problema nenhum, tá? Só tenta continuar do mesmo lugar que você parou, a mesma linha. Mas não tem problema nenhum pegar mais tinta. Porque tem muita gente que tem essa dúvida e acaba não pegando mais tinta pra passar no mesmo traço, por exemplo. Pode pegar, não tem problema nenhum. Só não precisa encharcar o pincel. Aí fazer como se fossem uns pelinhos aqui dentro da orelhinha. E agora a gente vai fazer alguns quadradinhos nessa parte de cá. Aí pode fazer quadradinhos, deixa um espaço entre eles, até aqui embaixo na parte do nariz, tá? Aí a mesma coisa deste lado. Só vou arrumar aqui que eles se juntaram. Aí pode fazer mais pro canto assim do nariz pra gente deixar essa parte do meio livre de amarelo, tá? Aí tenta seguir a mesma linha assim do quadrado do outro lado, pra ficar igual, ou pelo menos parecido, os dois lados. Aí fizemos essa parte, a gente vai vir com o preto pra fazer o contorno. Com o pincel filete ainda, tá? Ah, gente, outra dica. Às vezes o pincel, ele abre assim, quando você tá pintando. Fica dessa forma. Aí você pode molhar no copinho com água, dar uma secadinha e puxar assim com o dedo mesmo. Aí ele volta a ficar com a pontinha, tá bom? E caso ele comece a dar muito problema na festa de abrir, você pode mergulhar ele na água morna, que aí ele volta, as cerdas dele voltam a se fechar de novo, tá? Aí agora com o preto, a gente vai contornar. Com a tinta preta, a gente vai contornar a nossa girafa. Aí no nariz eu não vou contornar por fora, eu faço alguns detalhes como se fosse outro coração por dentro, tá? Aí aqui nessa parte dos olhos a gente pode fazer alguns detalhes, só para o desenho ficar mais chamativo. Aí nessa parte aqui, um pouco abaixo da sobrancelha, eu vou puxar uma linha até aqui o olho. Vai fazer uma meia lua, assim, até o finalzinho aqui do olho. Aí dessa forma. E fazer a mesma coisa do outro lado.
Aí a gente vai colocar 3 risquinhos aqui embaixo, 3 risquinhos também aqui embaixo. E mais 3 pra cá. Bom, essa parte que eu tava falando de colocar tinta no pincel, ela ficou um pouquinho mais clara. Aí eu venho, molho a pontinha do pincel e vou passar por cima dessa mesma linha. Aí eu vou vir com uma tinta branca, com pincel filete ainda. Sempre lavando o pincel, gente, pra não sujar uma tinta, sujar, tipo, colocar preto na branca, branco na preto, para sempre elas estarem limpinhas, tá? Pra quando você for pintar o desenho, sair a cor realmente que você queira. Aí com a tinta branca nós vamos fazer alguns detalhes. Aí dá também pra colocar alguns detalhes aqui, apertar e vir afinando. Apertar e descer afinando. Vai a mesma coisa do outro lado. Aí nessa parte de apertar e vir afinando, você pode colocar um pouco mais de tinta na ponta do pincel, tá? Pra quando você apertar, forme essa bolinha no início. E vir afinando. Prontinho, gente, a nossa girafa ficou pronta. Ela é super fácil, quando você pegar a prática, você vai ver que ela vai sair muito rápido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.